Muito bom dia, queridos irmãos. Como é bom nós podermos dedicar um tempo para nós estudarmos a palavra do nosso Deus, a palavra que nos alimenta, a palavra que nos edifica. Meus irmãos, vocês já tiveram aquela experiência de ser tomado de surpresa por uma grande dificuldade? Você nem imaginava e de repente surgiu aquela situação em sua vida de grande dificuldade. Já se perguntou, como muitos perguntam, mas por que exatamente comigo? Por que surgiu tamanha dificuldade em minha vida? Na lição de hoje, nós vamos pensar um pouco sobre isso. Mas nós também vamos observar alguns significados referentes à visão que João teve e que é apresentada nos capítulos 12 e 13 sobre a luta entre o bem e o mal. E ainda mais, nós seremos direcionados à luz da palavra de Deus para confiarmos cada dia mais na proteção de Deus para nós superarmos as dificuldades e cumprirmos a sua missão no mundo em que estamos. Podemos estudar juntos esse texto do livro de Apocalipse. Chegamos à lição de número 8, que tem por título a visão da luta entre o bem e o mal. E o texto áureo, o texto base para esta lição, é o verso 10 do capítulo 12 de Apocalipse. Vamos ler juntos? Abram as suas Bíblias. Apocalipse 12, 10 e depois deixem as Bíblias abertas para que nós possamos compartilhar de alguns outros textos na sequência do nosso estudo. Diz o nosso texto áureo, Apocalipse 12, 10: E ouvi uma grande voz do céu que dizia: Agora é chegada a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derrubado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Os capítulos 12 e 13 do livro de Apocalipse nos apresentarão duas lutas constantes. Uma é a luta do inimigo, esse acusador citado no texto áureo, do inimigo contra a igreja, tentando derrubar a igreja, tentando interromper a sua missão no mundo, atrapalhar aquilo que a igreja deve realizar para alcançar outras pessoas e fazer crescer então o número de almas no reino de Deus. Mas também nós temos a luta de Deus em favor da igreja, utilizando do seu poder, orientando a igreja a perseverar, atuando através do seu Espírito Santo. Nós também temos Deus atuando, lutando, batalhando contra o inimigo em favor da sua igreja, ou seja, Deus jamais abandona a sua igreja. E isso aparece no texto dos capítulos 12 e 13 de Apocalipse. E nós temos o capítulo 12 iniciando com aquela visão de João, aquele grande sinal que vai falar sobre a mulher e o dragão. Mas, na verdade, olhando para o texto, nós temos lá a mulher, o filho da mulher e o dragão. Os três personagens ali envolvidos nesse grande sinal ou nessa visão tida por João e demonstrada nos capítulos 12 e 13.
Vamos a alguns significados para que nós possamos compreender melhor o texto. A mulher que é citada no texto representa Israel. E nós temos a necessidade de compreender Israel como, naquele momento, evidentemente, a nação Israel, o povo escolhido por Deus, de onde nasceu o Messias, de onde nasceu o Cordeiro, aquele que nos traria a vitória. Não nos esqueçamos que o livro de Apocalipse fala da vitória de Cristo, além dos mistérios ou dos símbolos trazidos por este livro. O mais importante é nós não tirarmos da nossa mente que Apocalipse aponta para a vitória de Cristo contra o mal. Então, a mulher é Israel, aquela que daria luz ao próprio Cristo. Mas Israel nação e também a Israel de Deus, que hoje representa todos aqueles que, sendo salvos, fazem parte do povo de Deus. Porque a partir de Cristo nós tivemos uma nova descendência ou uma nova nação sendo criada, né? Todos nós salvos e adotados por Deus, através de Cristo, passamos a fazer parte desse povo de Deus. O filho da mulher representa o próprio Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Mestre. E nós temos uma citação ao momento da ascensão de Cristo aos céus, no livro de Atos, nesse texto do capítulo 12 de Apocalipse. Então, o filho da mulher é o próprio Cristo, aquele que veio para vencer todo o mal, aquele que veio para livrar-nos dos nossos pecados. E o dragão representa Satanás. No texto que nós acabamos de ler, no verso 10 do capítulo 12, fala do acusador. Então esse dragão, com astúcia e com um certo poder, vamos colocar assim agora, para que pudesse agir, já que ele foi precipitado nesse mundo, é o que diz o texto do capítulo 12, não é mesmo? Nós temos aquele conflito e Satanás, junto com os seus anjos, são retirados do céu e jogados nesse mundo. E ele passa então a ser o acusador, o perseguidor de Deus e o perseguidor da igreja nessa terra. Mas e o verso 5 do capítulo 12? O verso 5 fala de um homem que dominará as nações com cetro de ferro. Essa é mais uma das representações do próprio Cristo. Por isso é que eu disse há pouco, nós não podemos deixar de lembrar que o livro de Apocalipse aponta para a ação de Jesus e a ação que conduz à vitória de Jesus sobre o mal. Por isso há várias representações de Cristo nesse livro do Apocalipse. Então, o homem que dominará todas as nações com cetro de ferro faz uma alusão ao texto de Salmos 2, os versos 7 a 9. Portanto, a referência é Salmos 2, versos de 7 a 9. Ora, aquele salmo trazia profecias messiânicas, está cheio das profecias messiânicas, inclusive nessa parte, versos 7 a 9. Vamos ler? Salmos 2, 7 a 9 diz assim: proclamarei o decreto. O Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e eu te darei os gentios por herança, e os fins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com a vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Então, o texto do verso 5 do capítulo 12 faz alusão a Salmos 2, de 7 a 9, e já demonstram aí a vinda de Cristo com todo o poder para julgar as pessoas, para julgar esse mundo. E ele virá, sim, com amor para aqueles que são dele, por amor com aqueles que o
receberam, mas naquele momento, como juiz, ele precisará ser forte, ele precisará agir também com mão de ferro. Há dois símbolos também descritos no capítulo 13 de Apocalipse, que são abordados nessa lição e que nos interessam. Capítulo 13, os versos de 1 a 18, vão citar duas bestas, a besta do mar e a besta da terra. Observemos, meus irmãos, que a besta do mar não é uma pessoa. E aí nós nos voltamos para o contexto histórico. Em lições anteriores nós citamos que o livro de Apocalipse precisa ser também compreendido com base no seu contexto histórico. Então, nós tínhamos naquela época um grande perseguidor da igreja, durante muito tempo perseguiu a igreja, que era o Império Romano. E essa besta do mar, para aquele momento, era o Império Romano, o grande perseguidor da igreja. Hoje, contextualizando, trazendo para os nossos tempos, essa besta do mar, ela se reflete nos atuais perseguidores da igreja. E nós temos vários, não é verdade? Nós podemos observar, e os irmãos devem sentir isso na pele em determinados momentos, que nós temos hoje sim perseguidores da igreja. Então, o simbolismo não é para uma só pessoa, não é para um só nome. Nós podemos observar aí instituições, sejam elas políticas, sociais, sejam elas instituições estatais, né? Não só daqui do nosso país, mas também de outros países, porque o reino de Deus se estende, não é isso? Nós temos vários perseguidores da igreja e esses são hoje a representação do que nós temos no texto de Apocalipse, capítulo 13. Mas havia uma outra besta também citada no texto. Naquela visão, João também viu a besta da terra. Ora, a besta da terra, diz o pastor Oséias, também utilizando como base os comentários do Dr. Shedd, que é o falso profeta que induz as pessoas à adoração do falso Deus. Se nós olharmos para a questão histórica da época em que João escreveu, esse falso profeta, ou os falsos profetas, eram os sacerdotes que buscavam conduzir o povo a adorar o imperador. Naquela época, como nós já estudamos em outras lições, Domiciano. Então, o Império Romano era a besta do mar. Esse Império Romano havia instituído o culto ao imperador e havia os sacerdotes desse culto que buscavam induzir as pessoas a se afastarem do Deus verdadeiro, todo-poderoso, para adorar o imperador. Isso é apresentado nos versos 13 e 14 do capítulo 13 de Apocalipse. Capítulo 13, versos 13 e 14 diz que esse faz grandes sinais, de maneira que até fogo faz descer do céu à terra à vista dos homens, e engana os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem em presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta, que recebera a ferida da espada e vivia. Então vejam, eles são os enganadores, mas que visam, usando de astúcia, usando de malícia, de boas palavras, né? Facilidade no falar, ou de rituais que parecem ser belos e agradáveis. Eles visavam seduzir as pessoas para a idolatria, o culto ao falso Deus, o culto a qualquer ser que não seja o nosso poderoso Deus. Então, hoje, se nós tivermos esse direcionamento de qualquer grupo que seja, ou de qualquer pessoa, tentando
conduzir outros a adorar qualquer ser que não seja Deus, o verdadeiro, nosso grandioso Deus. Nós teremos essa representação, a besta do mar. Muito cuidado, meus irmãos, com as pregações que visam relativizar a palavra de Deus com a intenção de agradar a vontade humana, porque elas são condutoras da adoração a falsos deuses. Nós temos hoje uma defesa do liberalismo, do tudo pode. Nós já falamos sobre isso em outras ocasiões também, lembrando do texto de Paulo. Tudo pode, mas nem tudo convém. Muito cuidado com a tentativa de tornar relativas as verdades bíblicas. Esse é um outro problema nos nossos dias e nós precisamos estar atentos, meus irmãos. A Bíblia não traz verdades relativas, ela traz verdades absolutas. Essas verdades não são alteradas por mudanças sociais. Ah, mas agora nós vivemos no século XXI, não importa. As verdades bíblicas são as mesmas na época de João, são as mesmas hoje, serão as mesmas sempre. Também elas não são alteradas por mudanças filosóficas, né? Ou por avanços, como dizem alguns, nos pensamentos filosóficos, muito menos por alterações ou por novos pensamentos políticos, ou ainda pela religiosidade. Não se deixe levar por isso, meus irmãos. Qualquer coisa que vise relativizar a palavra do nosso Deus, deixando então, ou tentando nos dizer que ela não é absoluta, não, que nós podemos interpretar desse jeito e de outro, que é um absurdo nós tomarmos ela de forma absoluta, isso será condutor de nós nos afastarmos do nosso Deus, e nós precisamos estar atentos, porque ouvindo certas pessoas falando sobre isso, parece que é realmente verdadeiro, parece que é muito bonito mesmo. Ora, não precisa ser assim não. Eu aprendi lá na Bíblia dessa forma, mas agora ouvindo aí essa outra pessoa me apresentar isso de uma forma diferente, eu estou vendo que eu não aprendi tão bem. Ora, meus irmãos, a verdade é a mesma. A palavra de Deus permanece para sempre. E muito cuidado ainda mais com aquilo que passa a tomar a maior parte do seu tempo. Porque, vejam bem, se naquela época a preocupação era, ora, nós temos lá o Império Romano, ele tem o imperador, instituiu o culto a ele, e as pessoas estavam sendo induzidas, seduzidas, como diz o pastor Osésio, o autor da lição, seduzidas a cultuar ao imperador. E aquilo tomava grande parte do seu tempo. E hoje, o que tem tomado grande parte do nosso tempo? Porque se nós temos dedicado uma enorme parte do nosso tempo a determinada coisa e deixado de buscar ao nosso Deus, talvez nós estejamos caindo nessa armadilha citada no livro de Apocalipse. Mais ainda, um outro significado, e esse que tem gerado bastante discussão e uma série de teorias sobre ele, aparece nos versos 17 e 18 desse capítulo 13, que é o significado do número 666, que é o número da besta citada nesse texto. Então, os versos 17 e 18 do capítulo 13 vão apresentar esse número da besta. A parte final do verso 18 fala sobre isso. Mas qual é o significado desse numeral? O número 6 representa a imperfeição. Vejam só como é o raciocínio. O número 7, nós vimos em outras lições, representa a perfeição. Não é isso, meus queridos? Então, o número 6, que não é 7, é quase 7. Então, vejam só,
ele é um número imperfeito. E o número 666, ou seja, 666, representa extremamente imperfeito. Esse número aponta para o quê? Esse número aponta para o caráter imperfeito dos opositores de Deus. Aponta para o anticristo. Aponta para a besta, o falso profeta. Eles são imperfeitos. Eles não têm poder como tem o nosso Deus. Só Deus tem poder pleno. O inimigo, o acusador e os seus asseclas, eles não têm poder, então eles são imperfeitos. E por isso mesmo, eles tentam com ações hostis se colocar contra a igreja. Eles tentam nos atrapalhar com essas ações hostis e tentando impor a nós o seu caráter imperfeito. E as marcas que nós teremos na sequência, que marcas são essas? Ora, a marca da besta, que estará sobre os adoradores, sobre os seus adoradores, é exatamente vislumbrada não de maneira física. Isso é bem interessante, porque muitos falam de que essa marca seria física, porque o texto aponta para algo assim, mas vejamos que o Apocalipse, ele tem os seus simbolismos, e isso precisa ser bem analisado, à luz dos demais textos bíblicos. Então, isso não é meramente algo físico, não é um chip subcutâneo, não é uma forma de dominação através de redes sociais ou uma tatuagem e outras teorias que surgiram, por exemplo, na época da Guerra Fria. Os irmãos que conhecem a história devem lembrar, o capitalismo contra o comunismo, e então surgiram uma série de teorias. Não é isso, não tem nada a ver com isso. Ora, voltando àquilo que nós destacávamos anteriormente, dos versos 1 a 18, e a besta do mar e a besta da terra, nós vamos observar que essa marca refere-se ao culto que prestam à besta aqueles que são seus seguidores, aqueles que são seus adoradores. Então, dedicar as suas vidas a cultos contrários a Deus e à sua palavra. Ou podemos até acrescentar, serem submissos em suas vidas a esse tipo de atividade contrária a Deus. Essa é a marca da besta. Essa é a marca que nós teremos a possibilidade de visualizar, de vislumbrar no comportamento dos seguidores desses falsos profetas, dos seguidores do anticristo e, claro, por consequência, dos seguidores do acusador. E a marca dos cristãos, a marca de Deus nos cristãos, isso é de extrema importância para nós. A marca de Deus nos cristãos, nós, servos do Deus Altíssimo, é a marca que vem através do selo do Espírito Santo. O próprio livro de Apocalipse nos revela isso. Vamos observar o texto que está no capítulo 7 de Apocalipse, versos 2 e 4. Apocalipse 7, verso 2 em diante, então, diz o seguinte: E vi outro anjo subir do lado do sol nascente, e que tinha o selo do Deus vivo, e clamou com grande voz aos 4 anjos a quem fora dado o poder de danificar a terra e o mar, dizendo: Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que hajamos selado nas suas testas os servos do nosso Deus. E ouvi o número dos selados, e eram 144.000 selados de todas as tribos dos filhos de Israel. Estudamos recentemente sobre isso. Então, o selo do Espírito Santo. Vamos complementar com um outro texto, o texto que está em Efésios 4:30.
Efésios 4:30 também vai falar sobre esse selo que deve estar sobre os servos do Deus Altíssimo. Diz assim o texto, Paulo escrevendo aos Efésios: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Então, se nos seguidores da besta nós veremos a marca na sua submissão à idolatria, na sua submissão a atividades e a cultos que são contrários a Deus, que são perseguidores do verdadeiro evangelho, que são hostis contra a igreja, nos servos de Deus nós veremos também a marca, que é o selo do Espírito Santo, que nos manterá guardados, como acabamos de ver no capítulo 7 de Apocalipse. Meus irmãos, hoje nós continuamos, como na época em que João escreveu esse texto do Apocalipse, a passar por dificuldades. Não à toa o nosso questionamento no começo. Claro, as dificuldades são diferentes. Nós temos um outro modelo social, né? Nós temos atividades distintas, nós temos inclusive um número de populares, né, de cidadãos muito maior do que naquela época, mas as dificuldades continuam surgindo, algumas até semelhantes às que João e os irmãos daquela época em que o livro de Apocalipse foi escrito passavam. Hoje nós temos ainda a ação dessas bestas, a besta da terra, a besta do mar, os perseguidores de Deus, seja por qualquer instituição, seja por qualquer grupo social, seja por qualquer grupo político, e até por aqueles que se revestem de uma religiosidade para deturpar a palavra de Deus. Esses comandantes e comandados que são contrários a Deus são os nossos perseguidores, e eles também nos imporão dificuldades, além de todas as outras dificuldades que nós já temos, não é verdade? Então, a vida, ela tem essas circunstâncias em que nós estaremos mais fragilizados. Mas o que é mais importante para nós? Nós nos lembrarmos sempre que em nenhum momento, o acusador, o inimigo, terá poder pleno para prevalecer contra a igreja, e muito menos contra os servos do Senhor. Esse poder pleno não existe, embora alguns tentem dizer que sim, né, os seguidores dele. O único que tem poder pleno e inabalável para vencer tudo é Deus. E claro, é Jesus, através do poder dado pelo Pai, e que nós vemos bem nesse livro de Apocalipse. Jesus recebe o poder do Pai para a vitória. Essa vitória já iniciou, meus irmãos. Nós já estamos nesse processo, não é verdade? Nós só estamos caminhando para o final que é previsto no Apocalipse, mas a vitória já é garantida, ela já está sacramentada desde a crucificação e a ressurreição do nosso Mestre Jesus Cristo. E mais ainda, Jesus protegerá a igreja de todo o mal e de todos os seus perseguidores. Nós precisamos ter plena fé nisso e entregarmos as nossas vidas e a missão que nós temos a realizar sob a direção e nas mãos do nosso Mestre. Lembre ainda, esse livro não foi um livro, o livro de Apocalipse, não foi escrito para nos gerar medo e para nos deixar cheios de dúvidas e de mistérios. Por isso nós temos os estudiosos da palavra que nos ajudam a compreender melhor o texto. Esse livro, não canso de destacar, mostra que a vitória de Cristo é certa.
Nós temos as lutas apresentadas, nós temos as dificuldades a serem vencidas, mas a vitória de Cristo é certa. E a vitória de Cristo também é certa na sua vida, é certa na vida da sua igreja, da sua família, se você confiar e entregar a Ele a sua vida. Para finalizarmos, meus irmãos, tenha em você o selo do Espírito Santo e não entristeça esse Deus que selou você. Se dedique a Ele, dedique sua vida a Deus, dedique tempo, dedique o seu culto a Ele, dedique o seu louvor a Deus, só Ele é merecedor. Seja verdadeiramente servo do Deus Altíssimo, cumpra a missão que lhe foi designada, fale do Evangelho às pessoas que lhe rodeiam, às pessoas com as quais você tem contato. As perseguições e as dificuldades surgirão? Sim, surgirão, mas Deus o Pai e Jesus estão prontos e estão estendendo as mãos para nós, para nos ajudarem a superar as dificuldades, superar os obstáculos e continuar cumprindo a missão da igreja neste mundo. Os servos do Deus Altíssimo jamais lutarão sozinhos. Essa é uma outra grande verdade apresentada pelo livro de Apocalipse. Meus irmãos, vos convido a continuarem lendo, leiam a palavra, leiam o livro de Apocalipse que nós estamos estudando durante a semana. Parem para refletir, meditem, para que essas palavras, esses ensinamentos bíblicos possam se tornar parte da nossa vida. É o que eu desejo a todos nós e que nós tenhamos uma ótima semana. Que Deus os abençoe.